Duas tempestades nascidas nas estepes. Dois nomes que fizeram impérios tremerem. Dois conquistadores que provaram que o terror não precisa de exércitos civilizados para dominar o mundo conhecido. De um lado, Átila, o flagelo de Deus, que fez Roma suplicar por misericórdia, e o próprio Papa sair de seus palácios para negociar a sobrevivência da cidade eterna. Do outro, Gengis Khan, o conquistador do mundo, que construiu o maior império terrestre da história humana e matou tanto que mudou o clima da Terra. Mas e se estes dois titãs tivessem se enfrentado? E se o destino tivesse colocado frente a frente os dois maiores guerreiros das estepes em campos opostos de batalha? Quem sairia vivo quando a poeira assentasse? Quem escreveria o nome do outro nas páginas sangrentas da derrota eterna? Bem-vindos à história dos imortais, onde hoje decidimos o impossível. Prepare-se, porque esta batalha vai sacudir as próprias fundações do que você pensa saber sobre guerra. Inscreva-se, porque quando titãs colidem, apenas os bravos permanecem para testemunhar. Átila veio ao mundo por volta de 406, quando o Império Romano ainda acreditava ser eterno, ainda pensava que suas legiões eram invencíveis. As estepes geladas do leste eram seu berço, terras onde apenas os mais ferozes sobreviviam para ver o próximo amanhecer. Seu povo, os hunos, eram nômades brutais que viviam sobre cavalos e conheciam a guerra antes mesmo de conhecerem palavras de paz. Desde criança, Átila foi moldado para uma única função sagrada: dominar ou morrer tentando. Cresceu caçando lobos nas planícies congeladas, lutando contra outros meninos, num treinamento que deixava muitos sangrando na neve, aprendendo que misericórdia era fraqueza e crueldade era a única virtude que mantinha um homem vivo. Quando seu irmão Bleda morreu misteriosamente em 445, Átila tornou-se o único rei dos hunos. Muitos suspeitam que ele próprio assassinou o irmão num banquete regado a hidromel e traição. E isso diz absolutamente tudo sobre quem era este homem, sobre o que ele estava disposto a fazer pelo poder absoluto. Gengis Khan, nascido como Temujin em 1162, teve uma origem ainda mais brutal, ainda mais moldada pelo sofrimento puro. Órfão aos 9 anos quando seu pai foi envenenado por tribos rivais, viu sua família ser abandonada pela própria tribo como lixo humano. Passou fome até seus ossos doerem. Foi escravizado com correntes no pescoço, perseguido como animal selvagem pelas estepes que deveriam ser seu lar. Mas aqui está a diferença fundamental que definiria tudo. Enquanto Átila nasceu numa posição de relativo poder, destinado a liderar desde o berço, Temujin foi forjado no absoluto zero da existência humana. Cada cicatriz em seu corpo, cada traição que sobreviveu, cada noite gelada passada com fome rugindo em seu estômago, transformou-o num predador absolutamente perfeito. Ele não herdou o poder como um presente dos deuses. Conquistou-o gota a gota de sangue inimigo, amigo e familiar. Um homem que construiu um império do nada, que unificou tribos que se odiavam há séculos, que transformou pastores em conquistadores, é infinitamente mais perigoso que alguém que nasceu destinado ao trono. Gengis Khan conhecia a fome, conhecia a humilhação, conhecia o gosto amargo da derrota, e isso o tornava impossível de quebrar. O império de Átila se estendia da Alemanha atual até as profundezas das estepes russas, do rio Danúbio até o mar Báltico distante. Em seu auge sangrento, controlava tribos germânicas, eslavas e dezenas de outras tribos nômades que tremiam ao ouvir seu nome. Um império vasto para os padrões de sua época, sim, mas nada comparado à tempestade que viria 7 séculos depois. Átila governou como rei único por apenas 8 anos, de 445 a 453. 8 anos curtos de puro terror concentrado que fizeram 2 impérios romanos, oriental e ocidental, aqueles que um dia dominaram o mundo conhecido, pagarem tributos humilhantes em ouro e escravos apenas para evitar sua fúria destrutiva. 8 anos em 1920, que imperadores se ajoelhavam diante de um bárbaro. Mas Gengis Khan criou algo que fez o império de Átila parecer uma província insignificante, o maior império terrestre contíguo da história humana.
do Oceano Pacífico ao Mar Cáspio, da Sibéria congelada até as fronteiras ardentes da Índia. Conquistou mais território em 25 anos que Roma conseguiu construir em 400 anos de guerras incessantes. Sob seu comando direto, o Império Mongol devorava 4,8 milhões de quilômetros quadrados de terra. Seus filhos e netos expandiriam isso para incríveis 24 milhões de quilômetros quadrados depois de sua morte. Mais de 100 milhões de pessoas viviam sob o domínio mongol, falando centenas de línguas, adorando milhares de deuses, mas todos curvando-se diante do mesmo nome, Gengis Khan. Não há comparação possível. Átila construiu um reino poderoso, mas temporário. Gengis Khan construiu um mundo completamente novo. Redesenhou o mapa conhecido, conectou Oriente e Ocidente pela primeira vez na história através do terror e do comércio. Os hunos de Átila eram mestres absolutos da cavalaria ligeira. Usavam arcos compostos feitos de madeira, chifre e tendões, que podiam perfurar armaduras romanas a 200 metros de distância. Atacavam em ondas caóticas, disparavam milhares de flechas que escureciam o sol. Recuavam antes do contra-ataque, atacavam novamente de outro ângulo, exaurindo inimigos pesadamente armados, até que a formação se quebrasse e o massacre começasse. Átila evitava batalhas campais decisivas sempre que possível. Preferia o saque rápido, o terror psicológico, a destruição sistemática de recursos inimigos. Queimava campos de trigo, envenenava poços, levava o gado, deixava populações inteiras morrerem de fome lenta. Suas táticas eram simples, mas devastadoramente eficazes. Mova-se mais rápido que o inimigo pode reagir. Ataque com força máxima. Desapareça antes da retaliação chegar. Mas havia uma fraqueza crítica no arsenal de Átila. Os hunos tinham dificuldades terríveis contra fortificações sólidas. Não tinham tradição de guerra de cerco. Não tinham engenheiros qualificados. Não tinham paciência para sitiar cidades por meses. Em 451, na sangrenta Batalha dos Campos Cataláunicos, quando foi forçado a lutar uma batalha campal tradicional contra uma coalizão de romanos e visigodos, Átila não conseguiu a vitória decisiva que precisava. Foi sua primeira derrota real, e ele teve que recuar para suas terras. Gengis Khan pegou absolutamente tudo que os hunos faziam de eficiente e aperfeiçoou até a perfeição mortal. Suas táticas eram tão revolucionárias para a época que ainda são estudadas intensamente nas academias militares modernas, 800 anos depois de sua morte. Usava o sistema decimal brutal em suas tropas, unidades perfeitamente organizadas de 10, 100, 1000 e 10.000 homens, cada uma comandada por um líder escolhido por mérito puro, que respondia diretamente ao escalão superior. Disciplina absoluta sob pena de morte, comunicação impecável através de bandeiras e sinais, execução perfeita de manobras complexas que pareciam impossíveis. Seus cavaleiros carregavam até 3 arcos diferentes e 60 flechas cada um. Podiam disparar a galope completo em qualquer direção, e eram treinados desde que podiam andar. Cada guerreiro mongol tinha 4 ou 5 cavalos, permitindo que cavalgassem por dias sem descanso, trocando montarias, cobrindo distâncias que pareciam sobrenaturais para inimigos. Mas o verdadeiro diferencial que colocava Gengis Khan em outro nível estava na inteligência militar. Usava redes extensas de espiões em todas as cidades que pretendia conquistar, diplomacia brutal que dividia inimigos antes da batalha, guerra psicológica sofisticada e propaganda sistemática que espalhava terror antes mesmo de seus exércitos chegarem ao horizonte. Cidades se rendiam sem luta, apenas ouvindo as histórias do que acontecia com quem resistia. E ao contrário fatal de Átila, Gengis Khan dominou completamente a arte mortal do cerco. Sequestrava os melhores engenheiros chineses e persas, forçando-os sob ameaça de morte a criar armas de assédio devastadoras que destruíam as maiores muralhas como se fossem papel, catapultas que lançavam potes de fogo grego, arietes massivos, torres de cerco móveis. Nenhuma cidade era verdadeiramente inexpugnável para ele. Nenhuma muralha alta o suficiente, nenhum fosso largo o suficiente. Átila cercou Paris em 451,
e a cidade se salvou apenas porque São Genoveva convenceu a população a resistir enquanto a ajuda chegava. Gengis Khan teria simplesmente destruído Paris pedra por pedra, até não sobrar nada além de cinzas e memórias. A brutalidade de Átila era lendária e terrível. Chamavam-no de flagelo de Deus, porque acreditavam que ele era a ira divina enviada para punir os pecados da humanidade. Onde seus exércitos passavam, deixavam destruição total. Campos queimados, vilas arrasadas, populações massacradas ou escravizadas. Mas havia método limitado em sua loucura. Átila destruía, principalmente para saquear e para espalhar terror. Queria que Roma pagasse tributos, que o Império Bizantino se ajoelhasse, que todos temessem seu nome. Mas não tinha um sistema real de controle dos territórios conquistados. Os hunos eram nômades. Não tinham interesse em administrar cidades, em coletar impostos organizadamente, em construir algo permanente. Quando Átila morreu em 453, seu império desmoronou em menos de uma geração. Seus filhos brigaram entre si. As tribos conquistadas se rebelaram. E os hunos simplesmente desapareceram da história como se nunca tivessem existido. Gengis Khan era brutal num nível que faz Átila parecer misericordioso. Quando uma cidade resistia, quando ousava desafiar o poder mongol, a punição era absoluta e sistemática. Todos os homens eram mortos, todas as mulheres estupradas, todas as crianças escravizadas. Pirâmides de crânios eram construídas como avisos para a próxima cidade. Estima-se que 40 milhões de pessoas morreram durante as conquistas mongóis. 40 milhões, 1/10 da população mundial da época. Cidades inteiras foram apagadas do mapa, civilizações milenares destruídas, rios desviados sobre ruínas para que nada restasse. Mas aqui está a diferença crucial. Gengis Khan não destruía apenas por destruir. Ele construía enquanto destruía. Cidades que se rendiam eram poupadas e integradas ao império. Rotas comerciais eram protegidas ferozmente. A lei era aplicada uniformemente. Havia ordem brutal, mas havia ordem. O império mongol sobreviveu por séculos depois da morte de Gengis Khan. Dividiu-se em khanatos que governaram da China à Rússia, mas a estrutura permaneceu. Seus descendentes governaram a China por séculos como a dinastia Yuan, governaram a Pérsia, a Rússia, a Índia. O legado era permanente. Átila morreu em sua noite de núpcias em 453, provavelmente afogado em seu próprio sangue depois de beber demais, talvez assassinado por sua nova esposa germânica. Uma morte patética para um rei tão temido. Seu corpo foi enterrado em segredo, e até hoje, ninguém sabe onde está o túmulo do flagelo de Deus. Gengis Khan morreu em 1227, provavelmente de ferimentos após cair de um cavalo, embora as histórias variem, mas sua morte foi planejada. Ele havia dividido seu império entre seus filhos, estabelecido linhas de sucessão, garantido que sua obra continuaria, e continuou, por séculos. Agora imagine que estes dois titãs se encontraram em campo de batalha. Átila com seus 40 mil cavaleiros hunos contra Gengis Khan, com 50 mil guerreiros mongóis. Uma planície vasta na Ásia Central, terreno perfeito para cavalaria, sem surpresas, sem emboscadas. Apenas habilidade contra habilidade, vontade contra vontade. Os hunos atacariam primeiro, isso é certo. Ondas de cavaleiros disparando flechas, tentando quebrar a formação mongol com velocidade e caos. Mas os mongóis já enfrentaram táticas similares dezenas de vezes. Manteriam a formação, responderiam com fogo de flecha ainda mais denso, porque cada mongol carregava mais flechas que cada huno. Átila tentaria usar seu carisma lendário, sua presença no campo de batalha, para inspirar seus guerreiros à vitória. Mas Gengis Khan tinha algo mais poderoso, um sistema que funcionava independente de sua presença. Seus generais eram os melhores do mundo, escolhidos por mérito absoluto. Mesmo se Gengis caísse, o exército continuaria lutando com eficiência mortal. A batalha seria longa e sangrenta, duraria horas sob o sol escaldante. Mas eventualmente, inevitavelmente, a disciplina superior mongol prevaleceria. As táticas mais sofisticadas,
A melhor organização, o treinamento superior fariam a diferença. E quando os Hunos começassem a quebrar, quando a primeira linha recuasse, Gengis Khan lançaria sua reserva de cavalaria pesada, guerreiros blindados em cavalos blindados que esmagariam a resistência una como martelo contra vidro. Átila lutaria até o fim, isso é certo. Morreria com espada na mão, levando mongóis com ele. Mas morreria, e seus Hunos se espalhariam pelas estepes, derrotados, quebrados, esquecidos, porque no final, a resposta é clara como água cristalina. Gengis Khan venceria, não por pouco, mas decisivamente. Ele tinha tudo que Átila tinha e mais. Mais experiência em mais tipos de guerra, mais inovação tática, mais disciplina, mais organização, mais visão estratégica de longo prazo. Átila era uma tempestade brutal, mas passageira. Gengis Khan era um terremoto que redesenhava continentes inteiros. Átila destruía. Gengis Khan destruía e reconstruía. Átila inspirava terror. Gengis Khan inspirava terror e respeito. A história já deu seu veredicto. O império de Átila desapareceu como fumaça. O legado de Gengis Khan moldou o mundo moderno. Suas leis influenciaram sistemas jurídicos. Suas rotas comerciais conectaram civilizações. Seus descendentes governaram meio mundo por séculos. Se você colocasse estes dois homens numa sala e dissesse que apenas um pode sair vivo, Gengis Khan sairia caminhando. Átila era um guerreiro, magistral. Gengis Khan era a própria guerra encarnada. Curta se você concorda que Gengis Khan é o supremo guerreiro da história. Comente se você acha que Átila teria alguma chance neste confronto impossível. E inscreva-se, porque na história dos imortais, continuamos explorando as batalhas que moldaram a eternidade. Aqui, onde lendas colidem e apenas a verdade sangrenta permanece, vocês são as testemunhas. E algumas verdades são tão brutais que nem mesmo o tempo pode suavizá-las. Gengis Khan, não, era apenas maior que Átila. Ele era maior que todos.